Ouça agora palavras de fé e edificação na voz do pastor Sérgio Santos, em nome de Jesus. E o tema da palavra é: devemos cuidar da memória. Quando eu digo da memória, não é da memória cerebral não, né? Mas estou falando na memória da sua vida. Amém? Devemos cuidar da memória. Amém? Neemias, capítulo 1, versículo 1 em diante. Isleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio a Dani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Repita comigo o versículo 3: e disseram-me, os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Coloque a Bíblia sobre o seu assento e louve a Deus com as palmas. Soberano Deus, eterno Pai, fala conosco nesta noite, transmite a sua vontade, a sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Pode acertar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos, a palavra de Deus está nos dizendo: Neemias, um copeiro da casa do rei, ele estando ali, amados, a serviço do rei, a palavra de Deus nos diz que veio alguns que vieram ali de Judá, e ele perguntou para como se encontrava ali os judeus, como também se encontrava aquele povo que restaram ali do cativeiro, e como se encontrava a situação de Jerusalém. E a palavra de Deus nos diz, no versículo 3, que eles disseram o seguinte: os que restaram lá no cativeiro, aqueles que não estão no cativeiro, aqueles que escaparam do cativeiro, eles estão lá na província, eles se encontram lá na cidade, em grande miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém, os muros da cidade, se encontram fendidos, se encontram quebrados. O que representava, amados, os muros quebrados? Representava a segurança fragilizada, a segurança contra os inimigos fragilizada. Diga assim: a segurança fragilizada. Amados, a segurança, ela não pode estar fragilizada na minha vida, na tua vida. A tua vida tem que estar segura, a tua vida tem que estar coberta, a tua vida tem que estar devidamente protegida. Pastor, como eu tenho a certeza que a minha vida está protegida? Quando você está paramentado na palavra, quando a sua vida está baseada e coberta pela palavra, quando a sua vida ela tem como base as escrituras do Senhor Jesus, aí a sua vida está coberta. Pastor, se caso porventura em áreas da minha vida eu não me encontrar paramentado na palavra, baseado na palavra, então você está, amado, com áreas da sua vida fragilizada, você está com acesso livre ao inimigo para com a sua vida. O inimigo tem acesso livre para com a sua vida. Amados, essas fendas no muro representavam o acesso fácil do inimigo, representava o acesso livre do inimigo, na qual, amados, não poderia eles fazer nada, porque as fendas se encontravam naquele lugar. Quando as fendas se encontram na vida de uma pessoa, enquanto ela não fecha, enquanto ela, meu querido, ela não luta para que aquilo seja fechado na vida dela, não tem o que se fazer, amados. Não há pastor que ore, sai capeta, não há sal grosso, não há caminho de enxofre, não há macumba santa, não há nada que dê jeito, amados. Como assim, pastor?
acontecer nada enquanto você não tomar posição naquilo que cabe a você, naquilo que condiz a palavra, naquilo que requer da palavra para com a sua vida, enquanto você não parlamentar a sua vida, não colocar a sua vida adaptada naquilo que Deus está requerendo, a fenda vai continuar aberta. Pastor nenhum fecha a fenda de ninguém, amados. Igreja nenhuma fecha a fenda de ninguém, amados. O que fecha portas na vida de uma pessoa é o cumprimento da palavra de Deus. Se você, meu querido, quer fechar o acesso do inimigo para com a sua vida, comece a parlamentar a sua vida na palavra de Deus. Você pode, eu posso, nós podemos fazer o que nós devemos querer. Nós podemos ir daqui, para ali ou para lá. Se nós não parlamentarmos a nossa vida, não vai adiantar de nada na palavra. Porque para onde nós formos, essa palavra vai atrás. Sim ou não? Tem jeito, amados. Para onde nós formos, a palavra segue atrás, amados. E ela não muda. Aqui se encontrava as muralhas abertas. Devido ao que, pastor? Por que essas muralhas se encontravam abertas? Por causa do pecado do povo. O povo havia pecado contra Deus. O povo havia transgredido a palavra de Deus. E devido a isso os inimigos vieram e assolaram os muros. Quantas e quantas são as vezes que os muros da sua vida, que os muros da minha vida, ele muitas das vezes se encontra com frestas. E essas frestas, pastor, o que significa fresta? Buracos, acessos livres, na qual cabe a você, na qual cabe a nós, a pessoa individualmente. Como assim individualmente? O esposo fazer a parte dele, a esposa fazer a parte dela, o membro da igreja fazer a parte dele, o pastor da igreja fazer a parte dele. É individual, amados. Não queira culpar o outro dos seus fracassos. Os seus fracassos cabem a você mesmo. Você olhar aonde se encontram os resultados dos tais fracassos. Porque na maioria das vezes, como se encontrava na situação desse povo, o fracasso estava devido à situação que eles mesmos tinham se colocado diante de Deus. Eles se encontravam afastados de Deus. Eles se encontravam fazendo tudo aquilo que não deviam fazer. E devido a isso, os inimigos, muitas vezes, tinham acesso livre à vida deles e destruíam. Como aconteceu na época de Gideão. E como estava aqui acontecendo também nesta época de Neemias, amados. Amados, esses muros se encontravam agora quebrados, se encontravam agora assolados, e as portas do templo, o que representavam as portas do templo? Quando abria-se aquelas portas, amados, ali o povo tinha acesso ao louvor, o povo tinha acesso à adoração, o povo tinha acesso à palavra, e agora se encontrava queimadas, se encontrava, amado, destruídas essas portas. Representava-se o quê? Representava-se, amado, a adoração de Deus ausente. Quando se encontra, amados, as portas abertas na vida de uma pessoa, não tem como Deus ser glorificado na vida dessa mesma pessoa. Porque Deus não faz acordo com o pecado. Deus não faz acordo com o pecado. Não tem como uma pessoa glorificar a Deus, sendo que a vida dela está sendo destinada ao inferno. Como assim, pastor, a vida da pessoa está sendo destinada ao inferno? Quando eu, porventura, estou fazendo o que não condiz com as Escrituras, a minha vida está destinada ao inferno, sim ou não? Está. Quer eu ou não, a minha vida está sendo destinada ao inferno. Seja quem venha a ser, amados. Seja pastor, seja obreiro, seja membro de uma igreja, seja quem for, se porventura está fazendo algo que não condiz com as Escrituras, a vida dela está se ausentando. Na vida dela o louvor está ausente. Deus não está sendo glorificado na vida dela. Quem está sendo glorificado é o inferno. Amém? Quem está sendo glorificado é o inferno.
ou não. Vem me dizer que uma pessoa que está fazendo a vontade do inimigo, ela está vencendo. Está, meu irmão? Não pode estar vencendo. Se ela estiver vencendo as Sagradas Escrituras, estarão erradas. Se ela estiver vencendo as Sagradas Escrituras, estaria mentindo. E como eu tenho certeza que as palavras do Senhor Deus, ela não mente. Quando uma pessoa não está condizente à palavra de Deus, ela está perdendo, ela está sendo derrotada, ela está sendo fracassada, e enquanto ela não reagir, ela vai continuando no fracasso. Porque o pior fracasso do homem, amados, não é o financeiro. O pior fracasso do homem não é o conjugal. O pior fracasso do homem é o espiritual. Quando o homem não consegue mais ter um louvor na vida dele, adoração na vida dele, isso é o pior fracasso de um homem. Por isso Deus nos alerta a esta noite fazer que a memória, quem aqui, amados, já sentiu aquela graça de Deus gostosa na vida? Eita coisa gostosa, amados! Amados, existem tantas outras coisas gostosas na vida, mas coisa tão gostosa como essa eu ainda não encontrei. Como é ter um encontro real com a pessoa do Espírito Santo de Deus? Não tem como, amados. Não existe coisas mais saborosas que essa. E muitas das vezes, o pecado, ele nos faz afastarmos desta coisa tão saborosa, que é a presença do Espírito Santo. Quem já teve essa infelicidade, irmão? Eu já tive essa infelicidade de estar afastado da bênção do Espírito Santo. Eu já tive. Quem já sofreu esse dano? Eu não tenho vergonha de falar, não. Infelizmente já passei por isso. É algo horrível. O irmão louva na igreja e você fala misericórdia. Jesus, esse irmão está frio. Esse irmão vai estar na carne, está no açougue. É assim ou não é? Então no açougue é tua, mano. Não é irmão, não. Quando o louvor não está na sua vida, você quer culpar o pastor, você quer culpar o ministro do louvor da igreja. Amados, quando o louvor não está na sua vida, a culpa é sua, a culpa é da brecha que se encontra na sua vida. E enquanto você não trabalha, o louvor não vai voltar. Porque se voltar, vou falar igual os pastores de uma igreja aí falam. Não vou falar igual assim, não. Mas se voltar, essa vida estaria mentirosa. Estaria ou não, irmão? Estaria, irmão? Estaria mentirosa. A Bíblia diz que nenhum tio, nenhum ímpio cairá da sua palavra. Diz que ela não voltará vazia, mas ela provê o resultado naquilo que ela é enviada. Então, amados, a palavra de Deus não negocia com ninguém, amados. Não vem esse negócio que Deus não negocia com ninguém. Com Deus não tem amizade. Com Deus não tem partidarismo. Com Deus não tem amiguinho. Com Deus o negócio é sentir ou não dá. Ou não é assim? Passou disso, é procedência maligna. Deus está falando comigo. Lembra do louvor na tua vida, pastor Sérgio. Lembra daquele momento que você, eita, Jesus, eita, a coisa está gostosa. Lembra dessa época boa, né, mas não deixe isso perder, não. Não deixe a graça do Espírito Santo se ausentar da sua vida, não, mas o ministro louvor está aqui, tem Espírito, eita, mandar, eita, Jesus, eita, agora, para tudo, só falta jogar viola aí. É coisa gostosa demais, amados. É coisa maravilhosa quando você consegue sintonizar no campo do Espírito. Deus está falando para você. Lembra, filho, daquele encontro que eu tive contigo. A palavra de Deus nos diz que a iniquidade aumentaria a tal ponto que o amor de muitos se
desviaria. Só que as pessoas estão preocupadas com a iniquidade dos outros. Esquece da tua dele. Esse é o teu problema. Amado, se preocupa com a tua vida, amado. Deixa a vida dos outros para lá. Deixa que ele vai nessa conta com Deus. É assim, não é? E mas você sabe, é você ou é outro? Se você não fizer a sua parte, quem vai ser condenado? É você ou o outro? É você, amados. Então deixa quem tiver de fazer errado, deixa fazer. Ora pela vida dele, pede misericórdia pela vida dele e cuida da tua vida, amados. Cuida do seu ministério, cuida do seu sacerdócio, cuida do que Deus tem te dado, antes que venha Satanás e tome a tua coroa. Para de olhar para o outro que você vai ficar frustrado. Para de olhar para o outro que você vai sofrer na vida. Para de olhar para o outro que você vai largar o que Deus tem te dado. Para de olhar para o outro que você vai andar para trás. Para de olhar para o outro que você não vai sair da ambiente de onde está. Sabe qual é o erro de muitos? Olhar para o mundo dos outros e esquecer que tem um mundo na casa dele. Imagina esse povo de Jerusalém, se ele olhasse lá para a muralha do vizinho. O que ia acontecer com as muralhas de Jerusalém? Hein? Ia continuar do mesmo jeito. Ia continuar o inimigo assolando mais. Agora, quando Neemias, amados, ouviu a situação de Jerusalém, o que ele fez? Ele se prontificou. Diga assim comigo, ele se prontificou. Deus está falando comigo e com você. Toma postura na tua vida. Chegou a época de você tomar postura. Decide o que você quer da tua vida. Decide o que você quer da tua vida. Decide o que você quer. Como diz o apóstolo Valdir, o tempo está acabando. Eu tinha 20 outrora, eu tenho 40 já. Daqui a pouco eu vou vir aqui, se Deus me der graça, eu já tenho 50. Aleluia, glória a Deus. Daqui a pouco eu vou vir aí. E assim, glória a Deus, já tenho 67, irmão. Estou aqui dando glória. Se Deus der graça, né, mano? Se Deus não der graça, Deus puxa e chama logo. Então, meu Deus, o tempo está cessado. Não tem mais tempo de ficar brincando. Não tem mais tempo de perder tempo. Porque senão você vai vencer a sua etapa, a sua carreira, dizendo assim: não combati um bom combate, saí da carreira e perdi na fé. Pastor, você falou o inverso, é porque tem muitos que fazem isso. Ele nem combate o bom combate, ele sai na carreira e perde a fé. Sendo que é o inverso. Ele tem que combater o bom, vencer a carreira. O que significa carreira? Diga assim comigo. O que significa carreira? A sua história. O que você está deixando para os seus filhos dele? Hein? O que seus filhos vão contar para os filhos dele? Nós não falamos aqui muito da vez, eu mesmo falo muito do apóstolo Valdir aqui. Coisas boas, glória a Deus por isso. Não somente eu, como muitas pessoas. Por quê? Ele marcou a história. Ele deixou a história marcada. Até hoje eu nunca ouvi dizer, apóstolo Valdir era isso, ou aquilo outro. Mas, amados, se tivesse marcado a história errada, podia ter certeza que os outros iam falar bem mais ainda. Por isso Deus te alerta nessa hora. Guarda a memória da sua vida, amados. Cuida da memória da sua vida, porque lá na frente alguém vai ler. Alguém vai contar a sua memória. Se for boa, alguém vai contar. Se for mal, alguém vai contar dobrado. Por isso, guarda a memória da sua vida. Cuida da memória da sua vida. Para que amanhã os seus filhos possam ter prazer de sentar na roda e falar: eu tenho prazer do meu velhinho. Meu velhinho não está mais aqui, eu tenho orgulho do meu velho. Meu velho não está mais comigo aqui não, mas meu velho morreu com 85 anos. Perdão, falei menos, 89 anos. 89 anos. Mas morreu te dando exemplo.
Morreu me dando o exemplo de como ser pai, de como ser esposo, de como ser isso, como aquilo, como aquilo. Morreu